Fala, meu povinho do 8º ano. Vamos corrigir os exercícios da página 119 que eu passei para vocês. Antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de propriedade distributiva. O que é isso? Ó, você tem uma expressãozinha desse jeito: 2 vezes 3 mais 4, certo? Como você resolve ela? Primeiro que está dentro do parênteses, 3 mais 4 dá 7, 2 vezes 7, 14. Joia. Uma outra forma que você tem de resolver é usando a propriedade distributiva. E o que é isso? Ó, você vai distribuir a multiplicação, porque o 2 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses aqui. Ó. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Tá? 6 mais 8, 14. Notem que deu o mesmo resultado. Aí você vai falar, mas eu prefiro fazer desse jeito. Tudo bem, quando tem só número. Agora, supondo que um desses valores aqui dentro do parênteses seja um x, certo? O que você vai fazer? Você vai, quando tem um x, assim, uma letra qualquer, não tem jeito de você somar a letra com o número. Então, a única opção que você tem é usar a distributiva. Ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8, beleza? E agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um menos, esse menos é menos 1, tá? Então, esse menos você vai fazer distributiva fazendo jogo de sinal, porque é multiplicação, e multiplicação tem jogo de sinal. Então, vai ficar menos com mais, menos x, menos com mais, menos 4. Então, sempre que tiver um menos aqui, tem que fazer jogo de sinal. E vai trocar todos os sinais que estão dentro do parênteses, tá? Jogo de sinal vocês já guardaram, sabem de cor, né? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Agora podemos voltar para a correção. 1. Uma partida de basquete. Uma jogadora acertou x cesta de 2 pontos e y cesta de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que ela marcou. Ó, ela fez x cesta de 2 pontos, 2x, mais y cesta de 3 pontos, 3y. Por exemplo, se ela fizesse 10 cestas de 2 pontos, 2 vezes 10, ela teria feito 20 pontos. Beleza? Então é só isso. 2. Na bicicleta reclinada na figura a seguir, temos que a medida do raio da roda maior de 3R. O que é raio? Raio, gente, é a distância do centro da circunferência, ó, circunferência é a distância do centro até a borda. Isso que é o raio. Então aqui está o raio. E a da roda menor é 2R. E a distância entre os pontos A e B, essa distância aqui, ó, ela é D, ela é dada por D. Escreva o polinômio que expressa a distância entre os pontos C1 e C2. Ó, tem o C1 até o C2. Então, vai ser 3R mais D mais 2R. Ó, cadê onde que eu marquei? Aqui, ó. 3R mais D mais 2R. Ó, banana com banana, pode juntar, ó, R com R pode juntar, então 3R mais 2R vai dar 5R mais D, ficou desse jeito, esse é o polinômio, tá bom? Então, sempre que tiver termos iguais, pode juntar eles, tá? 3. Escreva o polinômio que representa a área da região colorida de amarelo da figura a seguir. Então, quero saber a área dessa parte amarela, tá? A área, gente, é toda a superfície. Por exemplo, se aqui fosse um terreno e você fosse colocar grama na parte amarela, você ia cobrir toda a parte amarela. Você ia ter que comprar grama medindo toda a parte amarela, tá? Ela é dada em metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um quadradão, ó, um quadradão. Como que é a área do quadrado mesmo? Lado vezes lado. Então, vai ser x vezes x, x ao quadrado. E tem um quadradinho menor, que é y vezes y, y ao quadrado. E a parte amarela é o que sobrou. Se eu fizer o quadradão menos o quadradinho, sobrou a parte amarela. Então a expressão vai ficar desse jeito aqui. Cadê onde que eu marquei? Aqui, ó, quadradão, x ao quadrado, menos o quadradinho. É a expressão que representa a área da parte amarela, beleza? Então, quadradão menos o quadradinho, sobrou a parte amarela. X ao quadrado menos y ao quadrado. 4. Em um estacionamento há x carros e y motos.
Qual o polinômio que representa a quantidade de veículos estacionados? Eu tenho carros e motos estacionados. Eu tenho x mais y. Carros mais motos, x mais y. E B. A quantidade de rodas dos veículos. Carro não tem 4 rodas? Cadê? Carro tem 4 rodas, 4 vezes... Tipo, se eu tivesse 2 carros, 4 vezes 2, ó, teria 8 rodas. E moto tem 2 rodas. 5. Escreva o polinômio que expressa a medida do segmento AB em cada figura. Ó, de A até B. Qual a medida? 2A aqui, ó, mais B. Ó, 2A mais B. Cadê? 2A mais B. E no outro caso, a distância de A até B. Eu tenho que daqui até aqui é 2A. Então, tem que tirar esse pedacinho aqui, ó. Então, é 2A menos B nesse caso aqui, ó. 2A menos B. Já é? 7. Escreva o polinômio que representa a área da figura. A área, gente, do quadrado é lado vezes lado. É A vezes A. Do retângulo é base vezes altura. A base vale quanto? Se aqui vale A, ó, aqui também vale A. Então, é AB. Então, o que eu tenho? A ao quadrado mais AB mais AB. E aqui vale quanto? Se aqui vale B, aqui também vale B. Então, é B vezes B, ó. B ao quadrado. Então, eu tenho A ao quadrado, AB, AB e B ao quadrado. Onde que eu marquei? Aqui, ó. A ao quadrado, AB mais AB, eu tenho 2AB mais B ao quadrado. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá? 8. Uma empresa de aluguel de carros cobra uma taxa de R$200 fixa, mais R$3 por quilômetro rodado. Qual o polinômio que representa, que vai expressar o valor pago por uma pessoa que percorre X quilômetros com um carro dessa empresa? Ó, ela não cobra R$200 fixos. R$200 fixos. Mais R$3 por quilômetro. Por exemplo, se andar 10 km, 3 vezes 10, 30. Mais 200, 230. Se andar 50 km, 3 vezes 50, 150. Mais 200, vai pagar 350, tá? E pela propriedade comutativa, que a ordem não importa, fica mais bonitinho você escrever assim, ó. 3x mais 200, que você ordena o polinômio, tá? Joia. Agora, eu tinha pedido para vocês fazerem também da página 122, tá? Então, vamos lá. Página 122. Responda as questões do caderno. Escreva o polinômio a seguir na forma reduzida. O que é a forma reduzida? A forma reduzida é você juntar os termos semelhantes, ó, banana com banana. E o que seria banana? Ó, você só pode juntar o a ao quadrado x com a ao quadrado x. Então, você vai procurar aqui outro a ao quadrado x. Então, tem 2, ó, mais 3 dá 5. 5 menos 2, 3, tá? Então, deu 3ax ao quadrado, ó. E fiz a mesma coisa com os demais, tá? B, mesma coisa, ó. Só pode juntar x com x. Então, tenho 6, vou procurar outro x. 6 menos 5 dá 1. 1 mais 4. 1 mais 4 deu 5x. E fiz a mesma coisa com os demais. E eu não posso juntar termos diferentes. Aqui é banana, aqui é laranja, aqui é limão. Eu não posso juntar. Então, tenho 5 bananas, 3 laranjas e 4 limões, tá? Não pode juntar coisas diferentes. O 2, como ele tá grandão aqui, tá? Eu copiei ele inteiro aqui, ó. E tá perguntando, qual a forma reduzida dele, tá? Então, ó, peguei aqui, tá grandão, vou esticar um pouquinho para cima, acho que dá para ver ainda, ó, dá. O que você tem que fazer? Primeira coisa, eliminar os parênteses. Como que eu elimino parênteses? Usando a propriedade distributiva que eu expliquei agora há pouco para vocês. Então, você vai fazer jogo de sinal com esse sinal de menos, ó. Menos com mais deu menos, isso aqui eu só copiei. Menos com mais deu menos, menos com menos deu mais. Copiei. O sinal de mais você também faz a distributiva, mas o mais não muda o sinal, ó. Mais com mais dá mais mesmo, mais com mais dá mais mesmo, mais com menos dá menos mesmo.
Então, ficou desse jeito. E agora eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Vou pegar tudo que tem A, ó, 0,5A. Vou procurar todos que tem A. 0,5A mais 0,8A deu 1,3A. Não tem mais nenhum A, coloquei aqui. Tudo que tem B, menos 0,7, menos 0,3 e menos 0,6. Deu 0. Então, o B não precisa colocar. E o AB, 1,2 menos 0,6 deu 0,6 AB. Ficou desse jeito, tá? Aí tá perguntando aqui, ó. O polinômio é um trinômio ou um binômio, tá? Cadê? Aqui. Ele é um binômio, tá? Por quê? Com um termo só é um monômio. 2 termos é binômio, ó, de bi. Não tem avião bimotor? Então, com 2 motores. E tem avião monomotor também, com um motor só. Monomotor deve ser ruim, né? Se quebrar o motor, você se ferrou. E trinômio são 3 termos. E acima de 3 termos a gente chama só de polinômio, tá? Exercício 3. Qual é a forma reduzida de cada um dos polinômios? Mesma coisa, tá, gente? A 3, ó. Copiei porque é grandão. Copiei isso aqui. Faz distributiva com jogo de sinal. Distributiva com jogo de sinal mais não muda. Distributiva com jogo de sinal. E agora vai catando os termos semelhantes e juntando eles. Ficou desse jeito, ó. Isso aqui é um polinômio mesmo, porque tem 4 termos, então não tem nome especial. Mesma coisa com a B, tá? Só que a B tem um colchetes aqui. Então a gente resolve na mesma ordem de expressão numérica. Primeiro parênteses, para eliminar o parênteses tem que fazer distributiva com jogo de sinal. O resto eu só copiei. Agora para eliminar o colchetes, distributiva fazendo jogo de sinal com menos. Eliminou o colchetes. E junta os termos semelhantes. Ó, x ao quadrado, você vai pegando só com x ao quadrado. Ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, deu x ao quadrado só. O menos 2xy mais 3xy menos xy deu 0. E depois só o y ao quadrado. Eu tenho y ao quadrado menos 2y ao quadrado, deu y ao quadrado. Só ficou desse jeitinho aqui, tá? A 4 perguntou qual que é o grau do polinômio. Como que a gente acha o grau do polinômio? Na variável x aqui que está falando, tá? Na variável x. É o maior expoente que está na variável x. Então é o 5, é um polinômio de 5º grau. Eu escrevi aqui, de 5º grau, tá? Exercício 5. Considere esse polinômio aqui, escreva ele na forma ordenada. O que é na forma ordenada? Ele está desse jeito aqui, não tá? A forma ordenada é você deixar ele bonitinho, se escreve sempre do maior expoente para o menor. Então ele começou aqui com x à quinta, e aí fui diminuindo lá. Só ordenei ele, tá? O sexto, escreva na forma geral. O que é a forma geral? É aparecendo todos os expoentes que tem. Então se está c à quinta menos 1, eu não tenho c à quarta, não tenho c à terceira, não tenho c ao quadrado, não tenho só o c. Então é 0. 0 vezes, ó, 0 c à quarta, 0 c à cubo, tá? Isso daqui que é escrever ele na forma geral dele, tá bom? O 7. O 7, qual é o polinômio reduzido que expressa a área da figura a seguir? Então na figura 1, que eu tenho um quadrado, ó, x vezes x, x ao quadrado. Na figura 2 é um retângulo. Ó, se aqui vale x, aqui embaixo também vale x, é base vezes altura. Então ficou ax. Aqui também, ó, base vezes altura, ax também. Aqui também, ax. Então eu tenho x ao quadrado, 3ax e um último aqui que é x ao quadrado também. Eu marquei aqui, ó, x ao quadrado, 3ax e um último x ao quadrado. Junto os termos semelhantes, eu tenho 2x ao quadrado e 3ax. Ficou desse jeito. Essa é a forma reduzida aqui do 7. O exercício... Opa, caiu aqui. O exercício 8.
É um desafio, ó. Puxa vida, hein? Todos os polígonos são regulares. Polígono regular é que ele tem todos os lados com a mesma medida, tá? Isso que são regulares. Todos têm a mesma medida dos lados, tá? Outra curiosidade também, você consegue formar triângulos iguais, tá? Mas isso é para uma outra história. Ó, você consegue formar triângulos iguais dentro deles, tá bom? Todos têm a mesma... Aí a pergunta: o que representa a expressão algébrica escrita dentro de cada uma das figuras? O que representa, gente? Ó, 3x, 4x, 5x. É o perímetro, não é? É a soma dos lados, tá? E qual a expressão, então, é o perímetro? Ah, é o perímetro. E qual a expressão algébrica que deve ser escrita na figura do hexágono? O hexágono é uma figura de 6 lados, tá? Então vai ser 6x, tá bom? E por último, escreva a expressão algébrica que representa o perímetro de cada um dos hexágonos regulares da figura a seguir. O que é perímetro? A soma dos lados. Então, no primeirinho aqui, eu tenho 6 lados. É 6 vezes x, 6x. No segundo, então marquei aqui, ó, 6x. No segundo, o lado mede x mais 1, ó. X mais 1. Então, vai ser 6 vezes x mais 1, ó. É desse jeito, ó. 6 vezes x mais 1. E esse 6 tem que fazer distributiva. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. E no maiorzão, ó, 6 mais 1 mais 1. Então, é x mais 1 mais 1. Então, é x mais 2. Então, vai ficar desse jeito, ó. 6 vezes x mais 2. Distributiva, 6x mais 12. Beleza, gente? Tá corrigido, então. Entrega para mim até sexta-feira, por favor. Beleza? Não copia só, não. Tenta resolver para aprender, tá? Ficar só copiando não aprende. Tem que tentar resolver. Se travou, olha a explicação. Valeu? Tchau, abraço.